Oi, Neto, a gente tem a Perachá Ekev, e ela nos fala sobre condicionamento de nós cumprirmos as mitzvot de Deus e assim recebermos a sua contrapartida, que é o estabelecimento na terra de Israel, a fertilidade da terra, a prosperidade do povo vivendo lá, a ausência de enfermidades, tanto nos seres humanos como também em animais, e o desterro daqueles povos que lá moravam. Como se daria esse desterro? A Torá escreve que Deus mandaria as vespas para consumir aquele povo lá. Aí a gente pergunta, mas as vespas? Como assim vespas? Bom, no hebraico essa palavra vespa é chamada de sirá. Tive no texto, sirá. Plural, será outro. Então, os vários comentários dizem o seguinte: essas vespas indicariam um tipo de doença. Não seria bem a vespa em si, mas sim um tipo de doença. Por que ele tira esse comentário? Diz que existe uma proximidade da palavra sirá, que é a vespa, com a palavra tsaraat, que também é escrito das mesmas letras e na mesma sequência. O que é tsaraat? Tsaraat é tipo uma lepra. Então, que Deus ia castigar aqueles povos que lá moravam com doenças que assim seriam desterrados daquela terra lá. Tem um outro comentário que diz Sirá, as vespas, na verdade é só uma metáfora para indicar um tipo de exército. Exército. Assim como as vespas atacam em grupo, tá certo? Assim também é um exército. Da mesma maneira que lá em Isaías 26, também quando se refere ao Egito, se refere às moscas que moram no Egito, ou seja, o exército egípcio, e às abelhas que moram na Assíria, os exércitos dos assírios. Então, existe realmente na Torá essa indicação através de um simbolismo desses insetos, indicando a sua atuação como ele faz. E que esse exército não ia liquidar totalmente os povos que lá moravam. E a Torá ainda diz, você não devia fazer para que os animais do campo não fossem superiores aos habitantes daquela terra. Então, pouco a pouco, iria se tomando conta daquela terra. Então, se nós fizermos uma comparação com o tempo da conquista de Moshe e Josué com os nossos dias atuais, a gente vai ver que a situação não mudou muito. Quando Moshe Rabbeinu se despede do povo ali antes de atravessar o Rio Jordão, no Monte Nebo, Josué toma a dianteira, faz a divisão das terras pelas 12 tribos de Israel, faz as conquistas daquelas cidades amuralhadas, como Jericó, e outras que são Ai, Hatzor, e outras cidades são mencionadas no livro de Josué. Mas o livro diz muito claramente, e muito das terras de Israel não foram conquistadas, nem durante a época de Josué, nem durante a época dos juízes, nem na época dos reis, e Davi, talvez na época de Salomão, que tenha tido uma maior expansão realmente aí do povo de Israel, com esses povos ao redor. Então isso representa o exemplo de hoje. Chegamos na terra de Israel, fundamos um estado lá em 1948, e a gente não conseguiu, entre aspas, desterrar aquele povo que mora lá. Então, da mesma maneira que a gente viveu com Josué, com esses povos que moram lá, tem que aprender a viver também hoje em dia, na Israel, com esses povos que moram lá. E a gente percebe, desde a época de Josué, que a influência desses povos para com o povo de Israel foi até contundente, mas muito rechaçado pelos profetas.
que mantiveram a identidade do povo, principalmente a identidade religiosa do povo de Israel. Então, se é difícil hoje em dia a gente ter uma fé que a gente fala num Deus invisível, um Deus sem uma forma humana ou uma forma conhecida dos nossos sentidos. Imagina isso naquela época do passado. Era muito difícil, mas muito difícil. A gente pensa que hoje todos os povos têm que desenhar Deus. Se for cristão, desenhar aquele ser barbudo, cabeludo, olhos azuis. É o Deus que vocês vão adorar. Se for outros povos da Índia, por exemplo, a gente vê aquelas representações lá, alguém com uma tromba de elefante grande. Então, cada Deus tem uma visão. Então, essa visão de um Deus invisível é muito difícil. Então, naquela época, pior ainda. Então, sempre aqueles cultos de outros povos tentavam trazer. Ah, não, tem que trazer a oferenda para aquela divindade ali e tudo mais. Isso por quê? Porque, diferentemente do que a Torá escreve, alguém que se tornava sacerdote de qualquer religião, qualquer culto pagão, outro culto que não esse culto que a Torá determina, ele se achava no poder de manipular a sua divindade. Igual como hoje a gente tem esse culto afro-brasileiro, de macumba, do povo da Calunga e outras coisas mais, o que se faz? Ah, não, vou levar a oferta lá que ele vai me dar proteção, vou fazer isso aqui, vou me dar aquilo outro. É uma forma de manipulação que o sacerdote adquire perante o fiel, que ele tem capacidade de comandar aquele Deus para fazer o que ele acha que deve fazer. Então, esse tipo de comportamento que não se tem na Torá, o sacerdote não tem esse tipo de poder algum, ele só tem a função de fazer um serviço divino para se fazer, de fato, uma adoração a Deus, mas sem esperar nada em troca. Ele não tem como fazer isso para Deus e tentar mudar a sentença que Deus possa determinar. Então, todo o povo, ao fazer realmente a vontade do Eterno, teria essas proteções, como está escrito aqui na Torá. Mas não fazer algo específico, olha, fazer aquilo especificamente, se acorda meia-noite, leva tal. Nada disso. Nada disso. Outra forma que a gente vê de culto pagão, que ainda tem até hoje também, era se retratar aquilo que a pessoa era acometido e fazer daquilo uma oferenda. Exemplo. Acho que é livro de Samuel, se não me engano. Lá relata um fato que os filisteus teriam conquistado a Arca da Aliança e levaram a Arca da Aliança lá entre os filisteus. O que aconteceu? Os filisteus que estavam com a Arca da Aliança começaram a sofrer de hemorroidas e outras doenças desse mesmo estilo. O que eles fizeram? Entregaram a arca de volta e mandaram umas ofertas. Que ofertas que mandaram? Seriam os ratos de ouro, que fazia parte da praga, e hemorroidas, também de ouro, assim escreve o texto. A gente fica assim, indagar, como assim hemorroidas? Que tipo de oferta era essa? É o que fala o texto. Então as pessoas acreditavam, para ele tirar aquela maldade que ele tinha sofrido, ele tinha que fazer uma oferenda da mesma maneira para aqueles seus deuses. Se alguém perdia uma criança, tinha que oferecer a outra para acalmar a ira do Deus. Então, isso que a gente vê no passado, infelizmente até hoje ainda se tem muito essa questão desse culto diferenciado. Então, a questão da Tsirá, que é justamente a vespa, na verdade representava então um tipo de exército. Então, o exército ia que tomava conta daquele lugar lá. Ou seja, como a gente vê lá em Êxodos, se fala do Malach, que é um anjo, e se fala da vespa. Tudo é um símbolo. Malach representava um exército espiritual, e a Tsirá, que é a vespa, o exército
como se diz hoje em dia, presencial, seja físico, para fazer a atuação que era necessária. Bom, a gente chegava na terra de Israel, tomávamos posse daquela terra, usufruíamos da sua prosperidade, da sua fertilidade. Então, quando a gente ia ingerir o alimento, e a gente ficasse satisfeito, o que fala o texto lá? Comerás, te fartarás e abençoarás ao eterno teu Deus pela boa terra que está te dando. Então, é daqui dessa frase que a gente vem com a obrigação de fazer a bênção ao eterno depois da refeição. Depois da refeição. Aí vem várias discussões. O que é uma refeição? Uma refeição, para a Torá, tem que envolver pão. Pão. E o que é um pão? Pão tem que ser trigo e água. Um pouco de açúcar às vezes, um pouco de sal, mas é só trigo e água. Então, esse é o pão verdadeiro. Se o pão tiver muito açúcar, pelo pão doce, já muda a bênção que deve receber. Já é tipo uma bolacha. E assim, outras divisões. Então, ao comer pão em hebraico, lechem. Lechem é pão. E as pessoas lutavam, lochamim, pelo pão. Ou seja, os guerreiros, lochem, que é a palavra de lutar, de ser um guerreiro, vem da palavra lechem, que é justamente o pão. E a palavra milhamá, quer dizer a guerra, também tem na sua raiz as 3 letras, lamed, het, mem, da palavra pão. Então, que no início da humanidade, as guerras se davam por causa de comida, e a comida era o pão. Então, o pão que representa uma refeição. Então, ao comer pão, eu devo fazer a bênção no final. Mas aqui tem algumas perguntas. Tá bom, eu comi um pouco de pão. Tenho que fazer a bênção final? O que diz o texto? Comerás e te fartarás. E depois abençoarás o eterno Deus. Então, eu comi um pouco de pão, não estou farto. Não estou satisfeito. Então, pela Torá, eu não seria obrigado a fazer a bênção final desse alimento. Outra pergunta. Tem que fazer uma bênção antes do alimento? A Torá só fala depois. Comerás, te fartarás, e aí sim, abençoarás o eterno teu Deus. Por que eu tenho que fazer uma bênção antes? Então, essa é a sugiá, ou seja, a discussão que a gente encontra no Tratado de Berachot, do Talmud, já tem até em português também, capítulo 7. Capítulo 7. Lá a Mishnah fala por que a gente deve fazer as bênçãos. A bênção do pão é essa, a bênção do fruto da árvore é essa, a bênção do fruto da terra é aquela, e outras discussões lá. Então, a Guemará, que é justamente o estudo do Talmud, pergunta, Benahanei Nilei, de onde você aprende essas palavras? Que eu devo fazer a bênção? Aí, a Guemará traz um texto de Shnaperachá, de Kedoshim, lá em Vaikra. Não tinha aquele... Você fazia uma plantação. 3 anos, você não poderia colher da tua plantação. No 4º ano, deverias trazer a tua plantação para o eterno, ou seja, para o templo. E só a partir do 4º ano, aquela plantação seria tua. Então, se diz que isso seria uma santidade para o eterno. Kodesh, santidade. Hilulim, para o eterno. Hilul, da palavra lehalel. Lehalel é justamente um louvor ao eterno. Então, a Guemará diz, mas por que está Hilulim no plural? Então uma tu entende que era para trazer aquilo para o templo. Outra, lehalel, para o louvor. Daí está, então, justamente a questão da bênção para o eterno. A Guemará, ela mesma rebate esse argumento e diz, não, ali queria dizer o seguinte, se a pessoa não trouxesse as suas frutas, digamos assim, para o templo,
ele poderia vender aquilo ali, isso no quarto ano. Venderia e o dinheiro ele levava para o templo. Então, a palavra hilulim, que está no plural, tu entender como lechalel, com het, como se fosse uma, entre aspas, uma profanação daquilo dali, mas tu levava o dinheiro equivalente para o templo. Então, a Guimarães não entende que, naquela passagem, se referisse também às suas bênçãos. Suas bênçãos. Aí a pergunta continua. Então, como é que eu devo fazer? Por que eu devo fazer a bênção? Então, a bênção inicial se aprende através de uma regra chamada assim, com maior razão. Se algo acontece nesse nível, no nível maior, com maior razão deve acontecer nesse outro. Por exemplo, quando é que eu devo fazer a bênção ao Eterno? Ela escreveu, quando eu comer, eu estiver satisfeito. Abençoarei o Eterno. Mas, por exemplo, uma pessoa pobre bate na tua porta, pede comida, tu dá para ele. O que ele faz? Ele agradece. Quando ele comeu, ficou satisfeito, ele volta para te agradecer a comida que ele comeu? Não, ele vai embora. Então, o texto está dizendo, quando é que tu deve fazer a bênção ao Eterno? Naquele momento que tu iria embora, já comeste. E como é que você agradece normalmente? No começo. Então, se a Torá te mandou agradecer no final, com maior razão, deve agradecer no começo. Então, a partir dessa regra, que a gente aprendemos a fazer a bênção antes do alimento e depois a bênção no final, como a Torá de fato ordenou, senão a gente ia fugir. Inclusive, tem até uma brincadeira a respeito dessa frase, no hebraico, ve'ahalta, e comerás, ve'savata, e te fartarás, ficarás satisfeito, uberartá, e abençoarás ao Eterno teu Deus. Então, berartá, se muda um pouco uma letra, em vez de raf, se bota het, e fica ubarartá, e fugirás, e irás embora. A gente não pode fazer dessa maneira. Você não pode comer, ficar satisfeito. Agora já comi mesmo, agora vou embora. Então, aí fica obrigado a fazer. Não. Então, se nesse momento for obrigado a fazer a bênção, com maior razão antes, vai fazer a bênção. Então, por isso que fazemos as bênçãos antes do alimento e depois que a Torá de fato ordenou. A outra pergunta que Guimarães faz, tá, mas eu aprendi em relação ao pão. Por que eu tenho que fazer os alimentos, a bênção dos outros alimentos? Bom, aí tem uma outra frase da Torá que diz assim, está no Salmo 24. Lashem haaretz umloar. E para Deus pertence a terra e toda a sua plenitude, todos os seus habitantes. Depende da tradução. E no Salmo 117, se eu não me engano, lá diz Shamaim Lashem Ve'haaretz Natan Livnei Adam. Os céus pertencem à terra, pertence a Deus, e a terra Deus deu ao homem, ao filho do homem. Então, daqui tu aprende. Quando é que a terra e toda essa plenitude pertence ao eterno Deus? Quando você não faz a bênção. E quando Deus dá a terra para nós? Quando você faz a bênção. Então, aquele que come sem abençoar a Deus é como se estivesse roubando aquilo que não lhe pertence. Já que a terra não é nossa, a terra Deus nos colocou aqui, não é dele. Se eu usufruo alguma coisa da terra daqui, tenho que fazer a bênção ao eterno Deus. Então, dessa regra, a outra geral, eu devo fazer a bênção dos outros alimentos também. Mas, voltando ao texto, tem aquela pergunta que não respondemos. Tá, mas eu devo fazer a bênção quando eu estou satisfeito. Comi um pedaço de pão. Eu não fiquei satisfeito. O que eu tenho que fazer a bênção? Então, daqui tem uma outra discussão rabínica
E os rabinos fizeram uma extensão da lei, uma cerca em torno da lei. Disseram, não só foi obrigado a fazer a bênção quando estiverem satisfeitos, senão quando comeres pedaço de pão, tamanho de uma azeitona, já fica obrigado a fazer a bênção final. Já fica obrigado a fazer a bênção final. Então, hoje em dia, tanto faz eu comer muito pão ou pouco pão, sou obrigado a fazer a bênção final. Eu Birkat Hamazon, a bênção do alimento. Mas tem uma diferença aí entre aquilo que determina a Torá em si e aquilo que os sábios ampliaram. Qual é a diferença? A diferença é se alguém vai fazer a bênção por nós. Estamos aqui numa mesa, comemos. Quando acabou, olha, manda alguém fazer a bênção. Todos os outros ouvem atentamente, respondem amém no seu devido momento, e assim aquela bênção vai servir para todos nós. Mas aqui tem um detalhe. Olha bem o detalhe, qual é. Comemos, todos, pão, logicamente. Mas aquele que vai dizer a bênção, ele comeu só um pedaço de pão. E outros da mesa comeram bastante pão. Bastante pão. De modo que eu estou satisfeitíssimo. Digamos que eu tenho comido muito pão. Estou satisfeitíssimo com a quantidade de pão que eu comi. E aquele comeu pouco pão. Então, eu que comi bastante pão, a minha obrigação de fazer a bênção final é determinada pela Torá mesmo. O outro que comeu pouco pão, ele é obrigado pela extensão que os sábios fizeram. Então, o nível de obrigação dele é menor do que a minha obrigação. Então, ele não pode rezar por mim, porque o nível dele não vai me tirar da minha obrigação. Então, ele chama-se em hebraico nafka mina. Qual é a diferença entre eles? O que sai daí? Então, se alguém comeu pão e comeu bastante pão, ele é obrigado, pela própria Torá, de fazer a bênção final. Se o outro comeu pão, mas não tanto pão, ele é obrigado só pela extensão que os sábios fizeram da lei. Mas, nesse caso, ele não pode rezar pelos outros. Então, aquele que vai rezar pelos outros tem que comer bastante pão. Esse é obrigado pela lei e assim vai tirar os outros dessa obrigação também do pão. Então, isso é o que está no texto. Be'achalta, be'savata, uberarta, itashem elokecha, ala aretz hatová, asher natan lach. É daqui que nós temos o Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon, Birkat é a bênção, Amazon quer dizer o alimento, Amazon. Ele é composto de 4 bênçãos. Birkat Hamazon. A primeira bênção chama-se Hazan et Hakol, aquele que alimenta a todos, que chama. Então é tido como que o Moshe Rabbeinu, teria compilado essa primeira parte do Birkat Hamazon. A segunda parte fala sobre Ala Haaretz e Ala Amazon, ou seja, sobre a terra e sobre o alimento. Então, já da época de Yehoshua, de Josué, que conquistou a terra de Israel. Depois fala-se sobre a construção de Jerusalém, Boné Berachamav, Yerushalayim, que Deus constrói com suas piedades a cidade de Jerusalém. Então, isso é da época do rei Davi e do rei Salomão. Já é a terceira bênção. Depois vem a quarta bênção. A quarta bênção de Hatov Berhabetiv, que Deus é bom. Além de ser bom, ele faz o bem para nós. Então, ali vem várias passagens. Misericordioso nos dê saúde, e o misericordioso nos dê a terra de Israel, e assim por diante. Então, são as 4 bênçãos que a gente tem no Shemais, no Birkat Hamazon. A gente come o pão, tem que lavar as mãos,
segurando o clique, aquela vasilha, enche, passa para a direita depois, 1, 2, 3. Depois daqui segura 1, 2, 3. Sem ser alternado. Sem ser alternado. Aí, antes de enxugar as mãos, diz o Berachá, Aret Yadayim. Aí vai à mesa, não deve falar com outras pessoas. Se tiver que falar, deve ser assuntos referentes à própria refeição, qual é o meu lugar, onde está o sal, cadê a comida, cadê isso? Coisas assim. Ou seja, que não vão me tirar de eu ter lavado a mão, lavei a mão com o objetivo de comer o pão. Aí eu venho e faço o Hamotzi Lechem na área. Pego o pão, puxo melar no sal, e então como a refeição. Quando acabar a refeição, aí eu vou fazer o Birkat Hamazon, fazer a bênção do alimento. Bem, isso é uma coisa. Outra, o que é muito difícil na lei em relação a esse assunto é tipos de pão. Tem um pão doce, então um pão com gergelim em cima. Muitos fazem aquela halá de Shabbat, aquele pão trançado, e botam gergelim e outras guloseimas em cima do pão. A pergunta é, esse pão, ele é mesonoto, ou seja, ele é uma bolacha, que é um pão doce, ou ele é pão de verdade? Uma boa parte dos sábios diz que esse pão não é um pão de verdade. Esse é um pão tipo uma bolacha. E se for fazer pão para Shabbat, halá, halot, deve-se fazer sem essas coisas em cima dele. Para tu não ficar na dúvida, esse pão que tu estás comendo, a berachá dele não seria motzi, seria um pão de mesonoto. Mesonoto quer dizer de bolacha, ou então um pão doce. Bom, se acontecer de você ficar numa situação que só tem esse pão doce para você fazer a bênção do Hamotzi, então a lei estabelece o seguinte: deves fixar a refeição sobre esse pão doce. Fixar seudá sobre esse pão doce. Como assim fixar seudá? Não basta dizer, eu fixo a seudá sobre esse pão doce. Não basta isso. Tem que comer uma quantidade mínima desse pão doce que possa incluir em volume 4 ovos. Como assim 4 ovos? Pega, por exemplo, aqui uns 4 vinhos. Aí tu bota um ovo aqui, do lado dele um outro ovo, do ovo. Esse é um volume. Então, esse volume de os 4 ovos é a quantidade de pão, no mínimo, que você deve comer para transformar aquele pão doce realmente num pão comum. Para entrar na história do satisfeito. Então, se alguém ficar numa situação que não tem outro pão, só tem esse pão, ele tem que fixar seudá sobre isso. E fixar seudá sobre isso é justamente essa 4 ovos. Tem quem diga, em outra discussão, tá, mas é 4 ovos em volume ou 4 ovos em peso? Que isso muda. O que é o peso? Se pegar aquele algodão doce e botar no volume de 4 ovos, o peso dele não é nada, cara. Teria que ter uma quantidade enorme daquele. Eu não sou um exemplo. Então, a maioria diz, não, cara, não é o peso, é a questão do volume. Então, se o pão preencheu aquele volume lá, os 4 ovos, é a quantidade mínima para você realmente fazer a bênção, ser a bênção de Hamotzi. Se assim não aconteceu, então tu vai fazer mesonoto. E para cumprir a mitzvah da seudá, deve ser realmente sobre pão. Pão representa a seudá. Lógico que tem situações que fogem um pouco à normalidade. Então, na ausência de pão, não tem pão, não teve pão. Só tem bolacha. Poderias fazer o kiddush com bolacha. E no final, quando acabar, bolacha mesmo. Não seria a bênção de Hamotzi, seria a bênção de mesonoto. E no final, aquela bênção, chama-se Ala Mechiá,
dela Calá, que não é o Birkat Hamazon, é uma outra bênção. Também teria a possibilidade de fazer, por exemplo, um Kiddush, seguida comer bolacha, e assim cumprir até a mitzvah de ter uma seudá no dia de Shabat. No dia de Shabat, está escrito, acho que lá em Êxodo, lembrar o capítulo, Êxodo, acho que 13 ou 14, ali fala sobre o maná cair dos céus. E quando fala do maná cair dos céus, usa a palavra hayom, hoje recebeste o maná, hoje pegarás o maná, hoje comerás o maná. Então, como tem 3 vezes a palavra hayom, hoje, eu sou obrigado a comer 3 vezes durante o Shabat. Quando? Na sexta-feira à noite começa o Shabat. O Shabat pela manhã, quando tu faz a tua tefilá, que é o almoço, e depois a seudá shilishit, a terceira seudá. Geralmente é depois da minhá de Shabat. Então, isso para cumprir o que o texto falou. E tu encontrar hoje, a palavra hoje aparece 3 vezes no texto. Então, o pão representa justamente esse ta'anug, esse deleite que é o Shabat. Você deve fazer a melhor comida que você tem para você comer no Shabat. Fazer o melhor pão que você tem para comer no Shabat. Bom, numa situação como temos hoje, agora à noite, se eu for jantar, vou jantar pão, um exemplo, e vou tomar um pouco de vinho. Vinho. Então, como é que eu faço a bênção para esse jantar? Eu vou, lavo as mãos, passo lá no Netilat, volto, me sento e faço a bênção do Hamotzi Leremina, que é do pão, para depois eu fazer a bênção do vinho. Ou seja, a bênção do pão em prioridade sobre a bênção do vinho. Mas quando eu chego em Shabat, e a mim vimos outros dias santificados, a gente faz o contrário. A primeira bênção do vinho, para depois fazer a bênção do Hamotzi. Por quê? Por força do Kiddush, eu faço o Kiddush do vinho. Então, ele está, entre aspas, tirando a prioridade do pão. Para o pão não ficar envergonhado, ou seja, uma situação, você deve cobrir o pão. Por isso que o pão é coberto na hora do Kiddush. Porque a prioridade seria do pão. Mas por força do Kiddush, que é a santificação, então eu faço isso em cima do vinho. Depois eu falo com outro motivo. Então, para eu não estar passando por cima da mitzvah do pão, eu cubro o pão. Aí depois, quando eu falei com o Rabotzi, eu descubro o pão, logicamente faço. Mas numa situação comum, seria um dia como hoje, por exemplo, eu tiver as duas coisas, pão e vinho, primeiro a berachá do pão, depois a berachá do vinho. Lechem vayai. É o que a gente vê, por exemplo, quando o Abraão voltou da sua reconquista contra aqueles reis que atacaram Sodoma e Gomorra, ele trouxe de volta o seu sobrinho, eis que ele apresentou para Melquisedeque, Melquisedeque em português, e lá o Melquisedeque serviu pão e vinho. Pão e vinho. Essa é a sequência natural. Mas por força do Kiddush, por quê? Kiddush, a palavra santificação, como é que eu devo santificar algo? Então, o ato de santificar, que é o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, como é que eu vou santificar o Shabat? Bom, bastaria eu santificar o Shabat por o dizer. Santifico o Shabat. Então, o Shabat santificado é hoje. Bastaria isso. Mas o que o Estado determinaram? É importante que você faça disso uma cerimônia. Que cerimônia? Que envolva a tua mesa. Então, vamos fazer aqui. O que ele deve ler? Então, ele lê a questão do término da sexta-feira e o início do 7º dia, como está lá em Gênesis, capítulo 1, que é o Shabat. Em seguida vem a bênção do Kiddush, Mekadesh, Shabat. E como disse o livro de Juízes, que o vinho alegra a Deus e ao homem,
O homem sabemos, a gente bebe e fica feliz. O que alegra Deus? Pelo serviço divino que era feito no templo, quando eram feitas as oferendas no altar, os levíticos derramando o vinho nos cantos do altar. Então, essa libação de vinho era acompanhado com uma melodia dos salmos, o serviço divino alegrava Deus. Então, da mesma maneira, se faz o quiddus também, para ter as duas alegrias. A alegria do homem e, por a sua alegria, alegria está fazendo o serviço divino também. Então, isso se faz o quiddus do vinho. E acaba, pelo quiddus, passando por cima do pão. Aí você cobre o pão. Agora, quem não tiver vinho, digamos, na sua cidade não tem vinho cacheiro. Não tem vinho. Então, pega o pão, boto, posso cobrir ele ou não cobrir. Às vezes se cobra só mais pelo costume também. Quando eu vou fazer o quiddus, já faço o quiddus direto do pão. Começo Shabat, Mekudash, Yom HaShishi, Vaikolu, Hashamayim, Berhaaretz, Bekol Zebaam. Vou lendo todo aquele sétimo dia da criação do mundo. Quando eu chego para fazer o quiddus mesmo, em vez da bênção do vinho, já digo a bênção do pão. E continuo o quiddus. Quando acabar o quiddus, Mekadesh, Hashabat, já sente como pão. Ou seja, já lavei a mão antes de fazer o quiddus, vinho para a mesa, e assim eu faço o quiddus. Quando eu acabo o quiddus, já estou com um pão, já como um pão. Ou seja, de um solo golpe, fiz as duas coisas. Fiz uma mutzi e quiddus também. Mas, para se ter o prazer, como você dito, que é o ta'anug, que é o deleite do Shabat, então o quiddus deve ser feito com vinho. Na ausência dele, pode fazer o quiddus com pão direto. Então, é preferível, na sexta-feira à noite, para quem não conseguir o vinho, não fazer contra a bebida. A não ser que for suco de uva, que é suco de uva cacheiro. Mas, se não, não fazer contra a bebida. Faz o quiddus no pão direto. No sábado, pela manhã, depois da tefilá, aí sim, se não tiver vinho, ele pode fazer com uma outra bebida, com cerveja, com 51, qualquer outra bebida. E a berachá da outra bebida é Shehakol, Nihiyah, Bidu Parou. Também isso acontece com a Havdalah no sábado à noite, de preferência com vinho, mas sem o vinho, pode também fazer com outra bebida. Inclusive, é dito, um certo sábado, até com café. Até com café tu pode fazer também a Havdalah do Motzei Shabbat. Então, em suma, essas são as regras que a gente tem dos alimentos. Aí vem algumas perguntas, às vezes são perguntas complicadas. Uma fruta. A fruta da terra, Boré Feri Hadamah. Fruta da árvore, Boré Feri Haetz. Mas tem frutas e a discussão rabínica continua. Por exemplo, o mamão. O mamoeiro é uma fruta que é de uma árvore ou é considerado da terra. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que as árvores são definidas, mas elas dão as frutas naquelas safras. O período dela é daquela fruta. Mas o mamoeiro não é assim. O mamoeiro morre. Ele dá fruta e morre. Para ele crescer de novo. Então, muitos consideram o mamoeiro que não é uma árvore verdadeira. Então, a fruta do mamoeiro mamão é Boré Feri Hadamah. Outra pergunta, palmito. O palmito é tirado do caule da pupunheira e de outras árvores. Qual é a bênção dele? Então, segundo a gente lê uma opinião, seria Shehakol, Nihiyah, uma bênção generalizada, aquela mesma da água e outras coisas que estão no conceito de uma coisa geral. Uma outra opinião de um rabino mais recente, da Ovadia Yosef, um grande rabino, disse, olha, como hoje em dia muitos plantam essas árvores para colher o palmito, se plantações dessas para tirar o palmito, que é o grande comércio do comércio, então ele acha que essa árvore, no caso esse palmito, deve ser a Beit Boré Feri Hadamah. É a opinião dele. Mas outras opiniões, o palmito estaria nessa categoria de... Inclusive o Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo,
que escreveu o João Naru, ele utiliza algumas palavras em português, ou em espanhol, como a gente queria dizer. Uma delas é palmito. Quando chega nessa situação lá, ele fala palmito. Assim como ele usa a palavra pelota, para se referir à bola. A palavra camisa, para se referir a uma camisa. Então, a gente vê realmente a influência do mundo em que o Levi Yosef Karo viveu. Assim como o Rashi Bitzhak. Shlomo Ben Yisrael vivia na França, nos seus comentários também palavras em francês, para ajudar o entendimento, um francês antigo. Outra pergunta, o morango. Morango é fruta da terra. A uva, logicamente que a uva é uma fruta da árvore, apesar de ser trepadeira, mas é considerada como uma fruta da árvore. Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes, tem que saber bem de onde a fruta é procedente para fazer a bênção devida daquela ali. Se alguém ficar em dúvida se essa é a fruta da árvore ou da terra, a da terra é generalizante. Então, tu usa a bênção da terra, que vai servir também para a fruta da árvore. E a fruta da árvore é mais específica. Então, essas são as regras gerais para tentar entender como funciona essas bênçãos, que é um ato meio corriqueiro de cada servo de Deus. Toda vez que ele está comendo alguma coisa, uma bênção. Agora, se ele vai comer o pão na refeição, em geral, o pão já envolve todos os alimentos. Por exemplo, vou comer pão no meu almoço. Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem salada. Então, a bênção do pão já engloba tudo isso daí. Mas vem uma outra pergunta. Mas quando acabar a minha refeição, vem a sobremesa. O da sobremesa, o pão, está incluindo também a sobremesa? Essa é uma discussão halárquica enorme. Tem quem diga que sim, tem quem diga que não. Então, muitos, para não entrar nessa dúvida, antes de fazer o hamotzi, se tiver, por exemplo, que comer essas frutas, então ele come se faz em Shabbat, geralmente. Ele pega uma azeitona e diz a bênção, Borei Feri Haetz, come azeitona. Aí ele pega algo que é Borei Feri Hadamah, ele come isso. Bebe algo que é Sherrakol, faz Sherrakol. Aí ele lava as mãos, faz o hamotzi. De modo que quando chegar na sobremesa, ele não está mais naquela dúvida se tem ou não que fazer a bênção da sobremesa, porque como ele já fez aquela bênção antes do hamotzi. Mas isso são situações halárquicas. Por exemplo, que em evidência essa discussão a respeito de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que é um ano novo, vai chegar daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Então, tem um Seder, não tem um Seder de peça, tem um Seder de Rosh Hashanah. Então, são alimentos que eu devo ingerir naquela noite, simbolizando coisas importantes para nós. Maçã no mel, que eu tenho um ano bom e doce. Eu como abóbora, para que Deus possa rasgar os maus decretos contra mim. Que eu como a tâmara, a selga, e outro não lembro agora, o alho porro, alho poró, para que Deus acabe com os meus inimigos e aqueles que pedem o nosso mal. Devo comer peixe, que representa o aumento dos meus méritos. E depois pus a cabeça do peixe, para que a gente fique sempre pela cabeça e nunca pela cauda, assim, pelo rabo. Então, são símbolos. Então, aqui vem uma pergunta. Estou em Rosh Hashanah. Faço o kiddush de Rosh Hashanah. Quando acaba, eu bebo vinho, lógico. Ou suco de uva. Aí, vou fazer um hamotzi. Lavo as mãos, venho fazer o hamotzi. Depois do hamotzi, quero fazer a ingestão dessas frutas e verduras, apresentando para o ano novo. Então, a pergunta dele, tem que fazer a bênção delas? Aí tu volta aquela velha pergunta da sobremesa. Por que na sobremesa tem a pergunta? Porque a pergunta é, ao comer a sobremesa, tu come com pão? Ninguém pega, por exemplo, uma fruta, eu vou comer um abacaxi agora aqui. Vou comer com pão?
uma maçã vou comer com pão, então não é costumeiro numa sobremesa vou comer com pão. Aí a pergunta lá surgiu, então na sobremesa deveria ser obrigado a fazer a bênção da sobremesa, dos alimentos. Então isso acontece aqui justamente em Rosh Hashanah. Então aqui tem duas saídas, entre outras, mas duas que eu acho mais adequadas. Uma, aquela mesma situação lá de Shabat, antes do Hamotzi, tu vai e faz algumas bênçãos. Faz a bênção da azeitona, pega a bênção de algo, pode ser uma verdura, um alface, e faz e come outra coisa que é xerrapolo. Faz depois o Hamotzi. Quando chegar para ingerir esses alimentos, já fizeste a bênção. Sou obrigado a dizer só o Yehiratzon, que não é uma bênção, é uma petição a Deus. Então, de cada alimento, é aquela petição que tu faz. Ou então, faz o Hamotzi, que é o comer o pão. Quando chegar no momento de comer essas frutas e verduras, come elas junto com o pão. Por exemplo, maçã no mel. Pega a maçã no mel, com um pedaço de pão, e tu come. Vai comer a selga, um pedaço de pão, tu come. Cada uma delas tu come com um pedaço de pão. Então, tu fica desobrigado verdadeiramente de fazer a bênção de cada alimento. Faz só a petição, mas a bênção já fizeste do pão. E aqui tem uma outra pergunta, que essa solução que é dada também vale. Maçã no mel, você deve comer em Rosh Hashanah. Tá, qual é a bênção da maçã no mel? Da maçã, a bênção é a fruta da árvore, vou referir a eles. O mel é xerrapolo e é uma bênção generalizante. Tá, mas aqui a pergunta, qual é o mais importante? É a maçã ou é o mel? Bom, a gente pode dizer que depende. Algumas pessoas estão querendo o mel e a maçã é só mais um segurador. Outros não, querem a maçã. E para adocicá-la mais, tem o mel. Agora fiquei na dúvida, agora não sei qual é o mais importante. Ou a maçã ou o mel. Então, para todo mundo ficar nessa dúvida em relação à bênção, naquele momento lá, deve ingeri-la junto com o pão. Então, já está incluído na bênção do pão. Faz só a petição que está no livro, a maçã no mel. Que a gente tenha um ano bom e doce. Sem mais ser obrigado a fazer a bênção. Então, essas dificuldades de halachá, que é na prática, como é o proceder de cada mitzvah. Então, a gente vê isso justamente a partir dessa perashá Ekev, só naquela frase. Só naquela frase, você tem justamente lá com todas essas leis que a gente está falando aqui em relação ao alimento. Bom, continuando a perashá. Continuando a perashá, então, aqui lá no final dela, a outra parte do Shema Israel. Na perashá Vayet Hanan, semana passada, lá no capítulo 6, a gente leu sobre o Shema Israel. E aparece a primeira parte. A segunda parte do Shema Israel está nessa perashá de Ekev, a gente vai ler. Quase lá no final. Berrayá, me chamou a Tishmeu el Mitzvot, e a Shiranoki, onde é colocado, na condicional. Igual como a perashá no começo diz, se a gente cumprir devidamente os mandamentos, seremos abençoados. A chuva temporã, que é a primeira chuva, a chuva serôdia, que é a última chuva, vai vir tudo no seu momento certo. E com isso vai vir abundância para a terra de Israel. Já que ela é uma terra de difícil utilização, não é uma terra tão fácil. Então, se exige que tenha uma bênção. Então, essa bênção ela só vem se nós cumprirmos também com a nossa parte. E é justamente como fala lá, de ouvir o que Deus está ordenando e cumprir essas obrigações. Se a gente não cumprir, a gente lê em voz baixa, está dito, que Deus vai mandar chuva no momento certo, que vão perecer rapidamente da boa terra que Deus nos dá. Então, é nessa condicional. Aí depois tem o sinal. A gente lembrar do eterno Deus, deve ficar no braço e na nossa cabeça. É novamente a mitzvah do tefilim. Para concluir um pouco essa mitzvah do tefilim,
dito que a gente tem no tefilim como sinal, está no singular, e como frontais de nossos olhos. Então, daqui que é tirado o sinal, um pergaminho, contendo dentro dele 4 porções da Torá, cada uma delas fala da mitzvah do tefilim. O tefilim da cabeça, não, vamos falar, o totafoto, está no plural, então são 4 pergaminhos para cada uma das porções da Torá que fala do tefilim. Então, tem na primeira perachá do tefilim, eu boto aqui um pergaminho, na segunda perachá, boto outro pergaminho, na terceira e na quarta. No tefilim do braço, que é, por sinal, um sinal, é um pergaminho, que vai constar a primeira, segunda, terceira e a quarta. Isso é uma coisa. Aí vem uma discussão. Como é que o escriba deve escrever nesse único pergaminho a sequência das 4 parashiot, das 4 porções? A resposta mais clara é na sequência que aparece na Torá. A primeira que aparece, tu escreve. A segunda que aparece, bota a segunda. A terceira e a quarta, acabou. Ah, não, não é assim. Aí vem a discussão. O outro sabe que não é assim. Ele tem que escrever isso aqui da mesma maneira que era aceso a menorá de 7 braços no templo. Lá o Cohen, o sacerdote, começava a primeira, a segunda, a terceira, ia para a última, sétima, sexta, quinta, para chegar na quarta do meio. Onde tinha que convergir para o centro. Então, diz a mesma coisa do tefilim. Escreve a primeira aqui, escreve a segunda, aí vai escrever a última, que é a quarta, para depois escrever a terceira. Quando tu olhar, está na sequência certa, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas tu não sabe como foi escrito. Então, o escriba, se eu escrever isso daqui, conforme essa opinião, que vai 1, 2, 3, 4, que é chamada como opinião de Rashi. Ele vai dizer, eu escrevi isso daqui como 1, 2, 4, 3, com a opinião de Rabbeinu Tam. Daí a gente tem aqueles 2 tefilim, já viu falar? Os 2 tefilim. Tem gente que bota o tefilim, que é o comum, que é o de Rashi, mas além desse, quer botar o de Rabbeinu Tam. O Shulchan Aruch, que é o livro das normas, a gente é obrigado a botar o tefilim de Rashi. Esse é obrigatório. Quem quiser botar o de Rabbeinu Tam, pode até colocar, mas de modo que ninguém veja. Se fala o texto lá, para que ele não torne-se uma pessoa orgulhosa. Quem está vendo, eu sou mais cumpridor do que tu. Tem outro tefilim. Então, isso é importante ter essa visão do que acontece. Então, a mitzvah do tefilim é justamente essa. Agora, de onde se aprende, por exemplo, que deve ser na mão esquerda, botar tefilim, não na mão direita. O texto não fala. Como é que eu sei que é na esquerda? Porque das 4 vezes que aparece a obrigação de botar tefilim nas porções da Torá, está lá, e será como sinal no teu braço, ou na tua mão, em hebraico, tua mão, Yadechá. Lembra da letra Yod? Yod que eu falei? É Yad, é mão. Então, Yadechá, com um Raf no final, quer dizer, tua mão, Yadechá. Então, basta 3 letras, Yod, o Dalet e o Raf, Yadechá. Mas numa das 4 passagens, está escrito Yadechá, com uma letra a mais, com um Re no final, que não seria necessário. Yod, Dalet, Raf, Re, Yadechá. Por quê? Ah, não, aqui está com esse Re a mais para te ensinar qual é a mão que tu deve botar. Tu vai separar essa palavra em 2. Yad, Re-Ra. Re-Ra quer dizer fraca. Então minha mão fraca. Se eu sou destro, minha mão fraca é a mão esquerda. Se eu sou canhoto, minha mão fraca é a direita. Então, até que tu vai tirando como é o processo que você deve realmente servir a Deus devidamente. Então, aí nessa perachá tem a segunda parte do Shema Israel. Bem, para a gente fazer um término geral, nessa perachá é falando também que a gente deve clamar a Deus pela sua justiça, e a justiça principalmente para com os órfãos e as viúvas, e para com o estrangeiro. E para com o estrangeiro. Ainda diz, o estrangeiro foste na terra do Egito. Bem,
Aí muitos podem alegar, a gente ouve essa alegação, não, mas esse estrangeiro é só aquele que se converte ao judaísmo. Muita gente assim olha essa situação. E quem se converte ao judaísmo, ele fica obrigado a cumprir todos os mandamentos da Torá. Ah, tá certo, tá certo. E, no entanto, a gente vai ler na Perashá de Re'ê, que é a próxima Perashá, vai falar sobre os alimentos proibidos, capítulo 14 de Deuteronômio. Vós sois filhos do Eterno, vosso Deus. Não fareis cortes em vossa carne, e não fareis raspar a cabeça por causa de um morto, pois é um povo santo para o Eterno teu Deus. E a ti o Eterno escolheu para ser, para ele, povo querido, mais que todos os povos que há sobre a terra. Não comerás nada do que for abominável. Aí vem aquela lista, esses são os animais que comereis: boi, cordeiro, cabrito, cervo, veado, búfalo, bode silvestre, um animal chamado dishon, boi silvestre, cabra montês, e todo animal de casco fendido e que tem a unha separada em dois, de cima até embaixo, e que rumina entre os animais, esse comereis. Bom, vai lendo aí. Quando chegar lá no versículo 21, olha o que diz. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Que não pode comer animal que morreu por si. O que eu faço com ele? Está aqui, ó. Ao peregrino que está em tuas cidades, o darás e o comerá. Ou poderás vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o Eterno teu Deus. Não cozinharás o cabrito com leite da sua mãe. Quem é esse peregrino? Ora, peregrino que te lê em outras passagens é a palavra em hebraico, ger. Quem é o ger? Aquele que se converteu. Então, como é que eu vou dar para ele a comida impura? Não é dito que ele tem que cumprir tudo que a gente está fazendo? Daí é bangueiro. Então, quem é esse guerreiro que eu vou dar para ele aqui? O texto aqui, na tradução da Bíblia hebraica, ele já botou, tipo, já o comentário. Ele diz, peregrino e circunciso. Peregrino e circunciso. Mas no hebraico não tem a palavra circunciso. Está escrito guer, laguer, titenena, falar. Para o guer, darás, ele vai comer. Então a pergunta é quem é esse guer que está falando aqui? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a palavra guer. Aquele que vem morar com a gente, ou seja, quem que morar com a gente? Que vem, como posso dizer, ter a mesma atitude perante o Eterno, igual como a gente tem. Fazer o serviço divino. Então ele quer participar desse negócio aqui. Só que ele não tem, às vezes, as condições todas de cumprir o tal do mandamento lá. Então, ele está na categoria desse guerreiro aqui. Ele chamou de circunciso. Tá bom. Diga-me alguém que não faça a circuncisão. Mas ele está servindo, então ele está nessa qualidade aqui. Percebam que diz assim, darás para ele comer de graça, senão tu vai vender para o estrangeiro. O estrangeiro aqui é, de fato, o idólatra. É aquele que pratica idolatria. Mas se alguém não está mais nessa categoria, já compartilha do povo essa situação. É o que diz lá também o profeta Isaías, no capítulo 56. Quando ele fala lá, por exemplo, do eunuco, que ele daria Yad Vashem, ver uma força, e Shem, um nome, uma memória, para eunuco, porque o eunuco não tem filhos. E depois fala também sobre o estrangeiro lá. O estrangeiro viria junto com o povo de Israel, seria muito bem recebido e faria parte também desse mesmo serviço. E que ele poderia dizer, Deus não me escolheu, então estou excluído. Lá ele diz claramente, não diga isso. Faça o seu serviço ao Eterno Deus. Porque o templo do Eterno Deus é chamado para todos os povos do mundo.
Então, aqui que a gente tem justamente essa obrigação. Eu sei que tem essa situação de conversão daqui, dali. Eu não digo que conversão é ruim, não estou falando isso. Devemos, sim, até buscar a conversão, mas eu acho que ela deve chegar no momento certo. Antes disso, pensemos em servir ao Eterno. Porque essa questão da conversão é uma questão daqui desse mundo. Vai entrar no STF do judaísmo, tá certo? Para vocês entenderem. Aí esse STF, tu não sabe a situação de cada um, cara. A opinião particular de cada um, cara. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, o que ele vai fazer? Porque, dependendo da opinião dele, ele vai dificultar, ou então vai facilitar. Então, eu tive lá em Israel, levei algumas pessoas que eu conhecia para fazer conversão, percebi esse negócio, uns eram legais, sabe? Outros queria exigir aquilo ali. Não, agora não, volta daqui a 3, 4 minutos, não está pronto. E a pessoa fica naquela ansiedade, como se o mundo dependesse disso, como se ele não conseguisse isso, se ele estava desgraçado. Eu falei, acaba com isso, cara. Está servindo a Deus? Ah, mas eu preciso disso. Não precisa disso, cara. Precisa sim, servir a Deus. Então, agora, a gente já percebe isso, uma situação mais clara. Todos nós somos filhos do eterno Deus. Alguém que faz uma diferença, ele está indo contra Deus. Porque todos são criaturas divinas. Como é que tu vai te alegrar e massacrar uma criatura divina? Quem é tu para estar fazendo isso? E a gente vai perceber que a justiça divina, ela acontece em todos os povos, em todo mundo. Ela não acontece só num certo povo, em todo mundo. Então, nós temos que ter a capacidade, se alguém desperta para o serviço divino, uma bênção enorme. Uma bênção enorme. Então, temos que fazer esse mundo ser diferente, fazer esse trabalho, que a gente possa levar adiante o serviço divino a qualquer pessoa que tem seu coração, não falo que compelir, ou seja, ou levar a fazer isso, o serviço divino. E a questão da conversão, bom, a gente já sabe das discussões, aquela conversão falha, aquela não falha, aquelas pessoas que têm 4, 5 conversões, aí chega no estado, não valeu. Como que não valeu, cara? Pegar uma partida de futebol que tu jogaste, ganhaste, não valeu. Perdeste os pontos, não sei o quê. Então, essa dificuldade que a gente tem que ter ideia. Aqui a gente não está brincando para esse mundo aqui, fazer um serviço divino. Imagina a conexão que cada um consegue a fazer esse estudo divino. E hoje em dia, graças, logicamente, também à internet, também isso é importante a gente frisar, né? A expansão desse conhecimento, ela é estendida para todo mundo. Estendida para todo mundo. Todo aquele que queira saber, hoje tem um acesso. Vai procurar pela internet. O livro tal que ninguém tinha acesso, tem acesso. Mas eu não sei hebraico. Eu pego inglês, cara. A madeira traduz, cara. E a gente já tem até em português, em espanhol. Então, o acesso ao conhecimento hoje em dia é muito grande, cara. Hoje em dia é muito grande. Então, isso é, na minha opinião, um sinal que falou o profeta Daniel lá no final do seu livro. Sela esse livro, para quando chegar no momento certo, ele vai ser aberto. Então, o livro selado que a gente tinha, hoje já está tendo no livro aberto. O livro aberto que a gente pode ter realmente tudo isso para quê? Para melhorar o meu serviço a Deus, para que eu possa servir a Deus devidamente. Então, meus amigos, está estudando, se aprofundando, primeira coisa, para servir a Deus. Depois, se alguém vem me perguntar e se quiser me aceitar ou não, se não quiser também, eu também não aceito. Como alguém da diáspora, um secretário do Ministério da Diáspora, que veio aqui no Brasil, tá certo? Aí, comecei por telefone, ele estava em Campina Grande. Aí eu falei, não, mas então está na comunidade judaica aqui ainda. O pessoal não quer aceitar eles. Eles, tá bom. Aí tu diz para eles também não querem aceitar a comunidade judaica. Então pronto, fica elas por elas. E assim não cabe esse problema. Então façamos o que a gente está fazendo.
fazer as nossas instituições, ter a sua esnoga, vai fazer o serviço divino, que é importante, vai, como fala o rei Davi, derramar teu coração perante Deus. Não te incomoda com outras opiniões, cara. Tive opiniões aqui a mais nefastas ocorrendo, cara. Então, a gente deve estar trabalhando para servir a Deus. Eu não me meto nessas discussões de pela internet, tá certo? O Rabino está fazendo isso. Não faz aquela conversão dele. Isso. Deixa disso, rapaz. O pessoal quer servir a Deus, tu quer proibir. Cara. Que isso, cara. Aqui fica a minha dica que a gente possa sempre estar evoluindo para fazermos sempre um serviço divino cada vez melhor, mais fervor, e assim a gente ter essa conexão com o Eterno Deus.